Em 2021, a celulose teve um aumento de quase 70% no seu preço referencial com base na Europa. Isso prejudicou muito o mercado de papel tixo no ano passado, visto que a celulose é 50% do custo de fabricação do papel tixo. No Talk Tixo de hoje, eu vou conversar com o Marcelo Mello, que é diretor da Stonex. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tixo. Marcelo, obrigado pela sua participação no Talk Tixo de hoje. Felipe, olha, é um prazer estar aqui com você e eu lhe agradeço aí pela oportunidade de fazer essa entrevista. Legal, bacana. Eu que agradeço pela sua participação, Marcelo. Marcelo, eu entendo que a Stonex está expandindo aí sua atuação no Brasil, né? Passando a operar derivativos de celulose também. Isso me parece importante por conta de toda a volatilidade de preços que a celulose tem, né? E que aumentou muito aí recentemente, né? Você poderia contar um pouco mais a respeito da Stonex, né? E também sobre o desenvolvimento desse novo projeto da Stonex aqui no Brasil e para o mercado de papel tixo, né? O que vai agregar para o mercado de papel tixo aqui no Brasil? Perfeito. Olha, de fato, a volatilidade de preço de celulose subiu bastante aí nos últimos 2 anos. Isso aí foi influenciada, obviamente, também pela crise originada aí a partir do surgimento da Covid. Primeiro as economias pararam, depois elas estouraram de crescer, as grandes economias. E, então, esses diversos reflexos da Covid na economia mundial. Mas veja, antes disso mesmo, a volatilidade já estava crescendo, porque, na verdade, ela é consequência da intensificação dessas comunicações mundiais, né? Ou seja, toda a comunicação hoje é muito rápida. As interligações globais, econômicas globais, são muito intensas, por mais que as economias agora estejamos num sentido um pouco de se separarem, na verdade as interligações são intensas e o mundo é um só, né? Então, essa já era uma realidade anterior à pandemia, e isto aumenta a volatilidade de fato. Isso aqui ultrapassa o segmento de celulose e impacta muitas outras commodities, né? Desde petróleo, metais, agrícolas, tudo está muito volátil, né? E a mim me parece que isso é uma tendência realmente que vai prevalecer nos próximos anos, né? Agora, para explicar melhor um pouquinho, então, o nosso assunto de hoje, que é o hedge de celulose, especificamente, eu primeiro gostaria de fazer 2 esclarecimentos que eu acho que são pertinentes. Primeiro, definir e desmistificar um pouquinho essa palavra hedge, né? Talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo sejam da área financeira ou tenham tido uma experiência passada e até entendem um pouco melhor. Mas muita gente também da área comercial, o hedge é muito importante também e nem sempre, eu mesmo fui da área comercial no início da minha carreira e eu não entendia bem o que era hedge, né? Então, essa é uma palavra inglesa, né, bastante utilizada hoje em dia na área financeira, e o que ela significa é a gestão de risco de variação de preço, né, de uma commodity, de um ativo ou de um índice. Isso é o hedge, é como gerir essa variação de preço que esse elemento pode ter, né? E o hedge normalmente ele é feito usando derivativos, que são contratos financeiros, né? De novo, no nosso caso hoje, nós estamos nos referindo a contratos financeiros relacionados ao preço da celulose. Okay? O segundo ponto importante falar aqui é o assunto Stonex, né? Stonex, que é a empresa para a qual eu trabalho, ela não tem nenhuma ligação com a Stone maquininha de cartão, né? Que está na televisão todos os dias hoje em dia, né? Legal. Os nomes são parecidos, mas acaba aí o nosso relacionamento, né? A Stonex Group Incorporation, que é onde eu estou, é um grupo norte-americano, fundado aí há quase 100 anos agora, listado hoje em dia na Nasdaq, em Nova York, e que atua globalmente exatamente no gerenciamento de risco, é exatamente isso que a gente estava falando, e execução de serviços financeiros, né? Então, a empresa atualmente está classificada na posição número 58, na lista das 500 maiores empresas da Fortune, com um faturamento de 1,3 bi de dólar em 2020. No Brasil, no momento, nós somos uma equipe aí com mais ou menos 270 colaboradores, atuando em diversas commodities. O nosso foco muito grande no Brasil é commodity, incluindo toda a área agrícola, que nós somos conhecidíssimos,
também a área de petróleo e derivados, metais e agora celulose. Celulose não é um desenvolvimento que estamos fazendo só no Brasil, estamos fazendo também na Europa, nos Estados Unidos e em Singapura. Tá? Então, é um desenvolvimento global aí que a StoneX está fazendo. E aqui no Brasil também a gente tem um banco de câmbio, temos uma DTVM, temos áreas de Corporate Structured Finance, Asset Management, M&A, ou seja, somos uma boutique ligada principalmente à área agrícola hoje em dia. Bom, tendo definido o RED e apresentado a StoneX, vamos trazer a nossa conversa agora para o segmento de T-Issue, que é onde nós estamos focando agora. Né? O ano de 2021 foi muito difícil, como você estava falando, para os produtores de T-Issue, porque o preço referencial da matéria-prima, que é a celulose de fibra curta, né, produzida a partir do eucalipto, em 2020 tinha ficado estável a $680, subiu aí cerca de 70%, está no patamar de 1.140 já desde meados do ano passado, né? Então, esses são os parâmetros aí do que a gente chama o FOEX-PIX, o BHKP, né? Um monte de siglazinha bonitinha, né? Base Europa. E põe a formação do preço da celulose para os produtores de papel aqui no Brasil, né? Então, como consequência, a gente viu uma redução expressiva das margens operacionais dos produtores de papel que não estejam verticalizados, né? Ou seja, que não tenham a sua própria produção de celulose. E isso é especialmente sensível aí no segmento de T-Issue, que atua espremido aí entre duas pontas fortes, né? De um lado, os fornecedores, que são os maiores produtores mundiais de celulose, e de outro, seus clientes, né? Que são grandes redes varejistas com muito poder de barganha. Então, isso aí atrapalha bastante. E dentro desse contexto, o RED de celulose é uma ferramenta estratégica muito importante que o produtor de T-Issue pode utilizar a fim de gerenciar seu risco com essa variação de preço da celulose e, portanto, proteger a sua margem operacional. Legal, Marcelo. Bacana, cara. Como a gente acabou de falar, eu comentei no início, né? 2021 foi um dos piores anos, né, que o mercado de T-Issue atravessou nos últimos tempos, né? Que nem você acabou de comentar, né? Além da celulose subir, né, a cotação ela subiu muito rápido, né? Em um curto espaço de tempo, ela subiu aí, né, 70%, né? Isso prejudicou ainda mais o fabricante de T-Issue, porque o repasse de preço para o varejo ficou insustentável, né? O varejo não queria absorver toda hora esse repasse muito rápido, né? Então, consequentemente, isso prejudicou muito as operações aí dos fabricantes de T-Issue, né? Mas, Marcelo, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que esse RED de celulose, como é que isso aí pode apoiar o fabricante de T-Issue, né? Como é que ele pode... as vantagens que ele vai ter, né? O que é interessante dele fazer isso aí? Então, vamos lá. Um RED que ajude o produtor de T-Issue a gerenciar sua exposição à variação de custo, a celulose, no caso, é sempre positivo, pois vai permitir para ele fixar antecipadamente a margem operacional. Então, isso já é importante em si só. Mas, além disso, atualmente, há um grande benefício adicional na implementação dessa estratégia, porque a sua empresa, vamos dizer, o produtor de T-Issue, ele vai obter uma redução efetiva, concreta, de custo, da ordem de 5% a 10% no custo de compra da matéria-prima. Tá? Isso, portanto, digo, no preço de celulose. Não que quem faz RED vai receber celulose, por exemplo, da StoneX, que nós somos um grande corretor disso também. Mas não é que você vai receber celulose da StoneX, mas a operação de RED ela vai em paralelo e você, vamos dizer, fixa, gerencia antecipadamente o preço que você vai comprar do teu fornecedor tradicional. Veja, uma estratégia adequada de RED sempre contempla duas pernas, tá? A primeira é o que a gente chama da perna física, onde a empresa vai comprar a celulose do fornecedor, como eu estava falando, com o qual ela tem relacionamento comercial há anos. Tá? Nada muda nesse sentido. Uhum. A segunda perna que você vai acoplar agora, ao fazer o RED, é uma perna financeira, onde a empresa vai inverter a posição dela que ela tem no físico, utilizando os contratos financeiros de derivativos de celulose. Né? Então, as duas pernas elas têm que necessariamente estar andando em paralelo para garantir que a gestão de risco atinja os objetivos pretendidos. Tá? Quer dizer, eu preciso definir aqui de novo
alguns pontos que talvez nem todas as pessoas que estejam nos acompanhando tenham conhecimento, né? Os derivativos de celulose são contratos financeiros relacionados ao preço aí da celulose no mercado físico. Esses derivativos são negociados hoje em dia na Norexico, né? A Norexico é uma bolsa de celulose na Noruega, da qual a StoneX é um dos 11 membros. Só tem 11 membros, que seriam corretores, que operam na Norexico. A StoneX é uma delas. Mundialmente, de novo, não é aqui no Brasil, é lá fora. E essa, então, é a Norexico. Nós temos uma segunda bolsa que chama-se SHFE, SHFE, que na verdade é a Shanghai Futures Exchange, que é uma bolsa estabelecida na China. Essa SHFE está crescendo violentamente, né? E a China, como todo mundo sabe, hoje em dia, é quem dá as cartas no mundo, né? Porque eles compram tudo e em volumes muito grandes, né? Então, a influência da SHFE já hoje no mercado de celulose é muito importante e tende a crescer. E a Norexico, junto com a SHFE, estão trabalhando meio que juntas para trazer mais liquidez da SHFE para a Norexico, tá? Inclusive ajudando as empresas a gerenciar um pouco do que está acontecendo com a China e os impactos aí nas próprias empresas. Bom, derivativos de celulose, eles têm vencimentos mensais, sendo que cada mês no futuro tem um preço específico, né? Que é definido pela procura e oferta daquele tipo específico de celulose para aquele mês a cada momento, né? Então, ademais dos derivativos de celulose, eles têm liquidação exclusivamente financeira. Então, é aquilo que eu dizia para vocês, se a gente fizer um hedge, eu nunca vou entregar celulose para vocês ou receber celulose de vocês, tá? É só uma liquidação financeira que vai ser feita. Legal. Isso é, quando a gente chega no vencimento desse contrato, dessa operação, ao pagamento da diferença de preço entre a operação de hedge que foi feita lá no início e a média do índice específico daquele derivativo no mês de referência, que na prática é o preço de saída, né? Então, se a gente focar o derivativo de celulose e fibra curta, né, que a gente chama de hardwood, esse aí é o que a gente chama de BHKP, que significa bleached, que é esbranquiçada, hardwood kraft pulp, né? Então, a liquidação financeira é sempre feita contra esse índice que é o FOEX-PIX BHKP base Europa, que é exatamente o que estabelece o preço de vocês, o preço referencial aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, ontem, o preço de referência desse contrato para fevereiro 22, que está aqui na nossa frente, é o contrato praticamente à vista, é $1.140. Sem surpresa, é o mesmo preço que vocês estão pagando desde junho 21, exatamente o mesmo. Agora, se você pegar o contrato abril, ou seja, 2 meses depois de fevereiro, o preço é $1.070, tá? Ou seja, ele está $30, $40, $70 mais baixo, 6% mais baixo que o contrato de fevereiro. Se a gente seguir adiante e olhar o contrato de junho, tá, 2022, o preço de referência ontem era $940 para você comprar. Então, você consegue comprar o mesmo contrato que você compra hoje, que é o preço à vista, a 1.140, você consegue comprar 940, né, para junho, tá? Isso é 18% ou $200 menor que o de fevereiro, né? Então, quando a curva de preço futuros do derivativo tem esse tipo de perfil, isso é, os preços dos contratos mais distantes são menores, né? Então, fevereiro 1.140, abril 1.070, junho 940, nós dizemos que o formato da curva está invertido, ou em backwardation, que a gente usa também muito em hedge, de commodities, né? E, então, tudo isso que eu expliquei rápido, eu sei que é complexo, mas implementando uma estratégia de hedge hoje, coordenada com a sua dinâmica de suprimentos, de estoques e de vendas, você consegue comprar derivativos de celulose quando o mercado está assim nessa curva futura em backwardation, e você se beneficia desse valor mais baixo, né, do contrato derivativo no mês distante. E essa diferença é uma redução efetiva de custo de reposição do teu estoque de matéria-prima, tá? Então, esse é o conceito, mais ou menos, do hedge nesse momento. Não, legal, Marcelo. Cara, uma redução de custo aí de 10%, né? Como você mencionou aí, para um fabricante de tixo, né, na celulose, sendo que a celulose aí, às vezes, é mais do que 50% do custo de produção, é um negócio fantástico para o fabricante, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né?
Assim, eu entendi conceitualmente as ideias, é que nem você falou, um negócio um pouco complexo, né? Te confesso que ainda estou um pouco inseguro, e eu acredito que quem está nos assistindo também possa estar, né, Marcelo? Mas eu sei que, finalizando aqui esse nosso bate-papo, esse Talk Ticho, eu vou deixar todos os contatos também do Marcelo, né? E quem quiser procurar o Marcelo diretamente, pode fazer contato para tirar dúvidas, pode marcar uma call com ele, né? Tirar todas as dúvidas, aí entender um pouco mais como é que funciona esse mundo do RED de celulose e ter essas reduções de custo aí de 10%, quem sabe até mais, né, Marcelo? Exatamente. Olha, Felipe, eu entendo, eu trabalho há 25 anos com RED Commodities, vários segmentos, metais, agribusiness, energia, né? E eu, quando entrei nesse mercado, eu não conhecia nada, e eu exatamente era responsável pela compra de cobre, que é uma commodity muito líquida também, para uma grande empresa brasileira. E eu fiquei também completamente perdido, né? A primeira vez que eu procurei uma corretora no exterior, dava a impressão que o cara estava falando em grego comigo, não era inglês, porque não dava para entender o que ele estava falando, né? E aos poucos eu fui entendendo o assunto, me apaixonando pelo assunto, comecei a trabalhar, saí dessa empresa, fui trabalhar com uma corretora de metais aqui no Brasil, da Bolsa de Metais de Londres, e nunca mais saí disso, é apaixonante, eu gosto muito disso. Agora, então com isso eu entendo perfeitamente o que você está falando e o que você está sentindo, né? E é muito difícil a gente exatamente explicar isso de um modo assim, sem ter imagens e sem ter um tempo um pouco maior para falar. É muito complexo. Mas a gente vai ter a chance de aprofundar isso, né? Eu acho que a mensagem mais importante que eu queria dar nesse primeiro contato para a tua audiência é passar a ideia de que existe uma nova ferramenta disponível, que através dela, dadas as conjunturas de mercado atual, é possível obter uma muito boa redução de custo. Inclusive, você mencionou 10%, 5%, ou 10%, é mais do que isso. Na verdade, hoje em dia está chegando quase a 20%, né? Dependendo do mês aonde você vai. Então, é muito importante isso. Isso é uma discussão estratégica que necessariamente tem que ser avaliada pela alta diretoria, pelo conselho da empresa, muitas vezes, e pelos acionistas da empresa. Tá? Então, evidentemente, a Stonex, como você colocou, está à disposição para trocar ideias e apoiar aí os interessados nesse processo, se houver interesse, né? E exatamente também queria aproveitar a oportunidade, finalizando, para convidar todos a nos acompanharem num webinar, uma apresentação que a Stonex vai organizar sobre esse assunto na quinta-feira, 3 de fevereiro, às 17 horas. Tá? Na ocasião, vai explicar melhor, então, todos esses conceitos que eu falei. Vamos detalhar como que são os contratos derivativos de celulose, explicar o que é a curva futura, que é aquilo que eu estava falando, em formato invertido, backwardation, por que cada mês tem um preço diferente, por que isso propicia a redução de custo ao qual eu me referi, qual é o racional da estratégia de hedge, e vários outros pontos relacionados, né? Então, para se participar, não tem nenhum custo, totalmente sem custo isso aqui, e basta se registrar num link que Felipe, eu vou te enviar daqui a pouquinho, pedir para você, quem sabe, depois circular entre as pessoas que tiverem interesse. Registra lá, o pessoal se registra lá, coloca o nome da empresa, o nome da pessoa, o endereço. O cadastrinho básico, né, para acessar. Perfeito. Custo zero, tá bom? Legal. Não, legal, Marcelo. E assim, o webinar é uma ferramenta muito importante, nem você disse. No webinar você tem um pouco mais de tempo, você tem imagens, você consegue apresentar melhor e quem vai assistir vai ter uma outra absorção desse conteúdo, né? Teve um primeiro contato aqui hoje e vai ter um contato um pouco maior, né, através do webinar. Marcelo, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Eu acredito que esse produto aí, né, o RED Celulose, vai ajudar muito o nosso mercado, ajudar muito os nossos fabricantes de tixo aí nas suas operações. Nós vamos deixar assim, o link do webinar aqui embaixo, tá? Então, embaixo desse Talk Tixo que você está assistindo, tem o link para você acessar o webinar. E nós também vamos deixar os contatos do Marcelo.
Caso você tenha interesse em fazer contato direto, eu não estou ansioso, eu não quero esperar esse webinar, não, eu quero fazer contato já. Pode fazer contato com o Marcelo, ele vai ter o maior prazer de conversar com vocês, poder explicar um pouco mais, né, a respeito do RED de celulose. Marcelo, obrigado, cara, pela sua participação aí, viu? Perfeito, Felipe. Mais uma vez, eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.